comparação entre a época da ditadura do regime militar, você vê que tipo de antídoto surgindo real, e se é que isso existe, na sua opinião? Eu dei como exemplo as bandeiras identitárias que estão se articulando dessa forma. Como é que pode tantas conquistas irem por água abaixo de repente? A mim me pergunto todos os dias, será que foram conquistas trabalhadas realmente com o apoio da base? Ou toda a sociedade brasileira, que é historicamente muito conservadora, será que não houve uma imposição? Por mais que eu, pelo menos, considere as conquistas nas áreas identitárias justas, o que a gente vê hoje como reação, exemplificado na eleição do atual projeto do governo federal, me mostra que não houve muita aceitação dessas conquistas. A gente conquistou algo, mas será que a sociedade brasileira veio junto? Parece que não. Essa é a minha resposta. Como que você vê esse quadro dentro da tua experiência de militância? Assustador é você ver que, em determinado momento, não só aparentemente, eu acho que havia uma aceitação maior das posturas mais democráticas e mais avançadas. Nós tivemos eleições sequenciais, inclusive, que disseram isso. Onde foi que fraquejou essa força de penetração para manutenção? Porque muitas dessas pessoas que apoiam esse tipo de postura, vou usar a palavra anti-humanitária e antidemocrática, vivenciaram, se beneficiaram dos avanços proporcionados por elas, sem nem saber às vezes que tinha a ver com isso. A ampliação de empregos para as mulheres, de cargos, etc. e tal. E isso foi se perdendo porque eu acho que diminuiu o impulso de discussões sobre isso em grupos e em espaços. Houve um afastamento natural das pessoas. Houve. Não, a coisa está rolando. Um afastamento da base. Aconteceu. E isso foi tornando muito mais gente do que existia, individualista, muito mais gente conformada, entre aspas. O problema é meu, aquela história, né? E mesmo que não seja conformada, não está engajada em reações articuladas, participar, ler, se informar, porque a gente fala das redes sociais, mas a maioria das pessoas colocam autoimagem, reproduz memes. Eu estou falando isso de um grupo grande que faz parte da minha rede e que você não vê ninguém colocar na minha rede bobagem, nem contradições, porque uma vez só aconteceu no sobrinho, nunca mais. Então, se teve uma acomodação gradual, acomodação mesmo, né? Eu tô indo razoável, então deixa. E também você tem uma retirada de recursos de sindicatos, de associações que proporcionavam, estimulavam e conseguiam fazer grandes movimentações. Não esqueçamos disso. Entidades sociais. Eu trabalhei com entidades internacionais, que financiavam entidades nacionais, entidades de mulheres nos bairros, nas cidades, de mulheres, de LGBTs, de trabalhadores rurais. Aquele ano de 70, 80, teve muito financiamento dos órgãos internacionais financiando esses trabalhos, Igreja Católica da Alemanha e da França, financiando muitos projetos, esse tudo que eu falei no Brasil, a grande parte dos projetos. Quando terminou o governo Dilma, você não tem mais, eu estou falando porque eu entro sempre para ver, os órgãos da ONU não financiam mais nenhum tipo de projeto social no Brasil. Apesar que eles diminuíram, quando começou o governo Lula a executar políticas sociais efetivas, eles foram se afastando e pondo dinheiro na África e em outros lugares. Mas teve muito investimento de órgãos internacionais, seja da ONU e seja de outros fundos europeus, canadenses, que financiavam, porque o Brasil teve um esforço, eles financiavam esse esforço, que era de muita mobilização, questão sindical, questão das mulheres, questão de trabalhadores, questão de geração de renda, né? Os primeiros grupos, participei disso também, os grupos de produção, de mulheres, trabalhadores rurais, e por aí vai. E você teve o esgarçamento disso tudo ao mesmo tempo. E sindicatos e organizações institucionais não têm mais dinheiro público, ou dinheiro os sindicatos dos seus próprios associados, porque não é obrigado. E as entidades recebiam dinheiro dos vários ministérios, não era para fazer papel do governo, mas era para fazer projetos que basicamente estimulavam
essa consciência crítica, estimulavam discussões, articulações, redes, encontros. Eu vivi isso nos anos 80 e 90 muito intensamente. E também nos anos 2000. Então você tem um desinvestimento gradativo em esforços de grupos e movimentos e instituições sérias que trabalhavam e multiplicavam isso. Então, enquanto isso aconteceu, era uma coisa viva, que segurava. Aí as pessoas foram se acomodando, todos os investimentos foram saindo, e é uma luta pela sobrevivência e ponto. Para a gente voltar a esse nível de investimento, de recursos públicos em benefício e favorecimento de grupos importantes que atuavam com questões sociais, trabalhistas, etc. e tal, capacitação, articulação, não sei se eu vou ver ainda na minha vida, porque é um passo bem para frente. Acho que passa por aí. Você teve uma desmobilização e um desinvestimento nessas questões. A gente não esqueça isso, que você sabe disso, o que teve de investimento de todos os órgãos da ONU, mulheres, trabalhadores de saúde, tudo. E com órgão, com toda uma articulação latino-americana, né, centro-americana, muito forte, muito forte. E isso deu muito avanço. Aí, a partir, acho que dos anos 2010, já foram diminuindo, foram se eliminando, até com certa razão, estava se investindo no Brasil. E agora, de vez, eles não têm, você não acha um investimento de órgão internacional em alguma instituição no Brasil, e nem em política, porque eles financiavam programas feitos por entidades, por setores do governo. Projetos da Secretaria de Governo que implantaram a política de participação, etc., era com financiamento de órgão da ONU, do governo federal. Né? Com municípios, com vereadores, treinamento, capacitação, tinha muito. De movimentos de mulheres, dos conselhos de mulheres, de jovens, de idosos. Era feito com recursos internacionais via governo, quer dizer, havia o controle do governo, controle financeiro e tal. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente vive um desmonte mesmo, uma desmobilização consciente daqueles que deveriam estar conscientes. Chama atenção nessa questão da desmobilização, a questão da desinformação, em última instância, a questão da alienação, do seu valor como pessoa, com direitos que você teria na sociedade, o avanço fenomenal de soluções extraterrenas, como se vai se resolver o problema noutra esfera, porque aqui não dá mais. Só Deus. Tem muitos pregadores que a gente vê na TV falando isso de uma maneira muito próxima, ou então mostrando casos de sucesso, casos que deram certo. E é interessante, os que não deram certo não são apresentados. Podem apostar. Eu diria que o que eles falam que deram certo é produzido. Aquele exemplo é produzido. Sim, é produzido, mas representa às vezes 2, 3%, 95%, 96% não deu. Mas fica por isso mesmo. E a posição passiva aceita que não deu porque a culpa é minha. Você não tem fé. Você não tem fé, você precisaria ter fé, porque aí Deus faz por você. Mas o que me chama mais atenção é que esses pregadores, via de regra, são riquíssimos. Riquíssimos. A maioria deles, milionários. E toda hora estão pedindo dinheiro pela TV. As pessoas disputam até a possibilidade de usar o pouquíssimo que tem para dar, porque quem sabe dá certo alguma coisa para mim. As coisas são muito articuladas. Não é à toa que esse presidente da República se elegeu muito em cima da opinião desses pregadores. Falaram vote e fulano de tal. Não deixaram as pessoas procurar se informar, para aí sim fazer a sua escolha, até para votar no fulano ou Beltrano, tanto faz. Fosse uma escolha consciente. Então eles vão atrás do pregador. E esses pregadores têm um poder imenso. Imenso. Assustador. E isso está ligado à alienação. Quando a gente começa a poder trabalhar nas redes sociais, principalmente, a questão da informação, a boa informação, a informação chão, feijão com arroz, simples, para o povo entender, aí a coisa começa a mudar um pouco. A esperança que eu tenho é que a gente tem um longo caminho. Eu aposto que a população, aos poucos, vai melhorando a sua cultura das coisas. Eu não desisto dessa ideia. Eu acho que isso vai acontecer, quer queira, quer não. E a gente tem que apostar nessa via de uma situação
positivo. Até porque, na medida que a solução está sendo dada pelos governantes não está repercutindo na vida das pessoas, elas vão ficar desconfiadas, começam a desconfiar. E não é à toa que esse governo que entrou com 65% de esperança de ótimo e bom, agora está com 30 e poucos. Rapidíssimo demais. Não é minha opinião, a opinião geral que está circulando. É da sociedade como um todo. Então vamos apostar um pouquinho dentro da nossa página. A gente tem as críticas e nós temos as propostas, porque é com propostas que a gente vai conseguir levar alguma coisa boa para frente.